Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da ESPN aí, comentando tudo sobre esse jogo aí entre Flamengo e Central de Córdoba, né, pela Libertadores, e a volta de Pedro, né? Ele foi relacionado a esse jogo aí e pode entrar aí ao decorrer da partida, né, a sua estreia aí, reestreia depois de 7 meses. Vamos ver a imprensa repercutindo tudo aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Sobre Flamengo, que é a atração hoje. Voltou o Pedro, hein? Então, voltou o Pedro. Voltou o Pedro. Pedro voltou. O Felipe Luiz, todo mundo ama, né? Treinador do Flamengo. O que é isso? Não, a gente sabe como é a vida. A gente sabe como é a vida do treinador. Bom comentário. Caraca, se riscar o fósforo. Seja bem-vindo. Quando você fala todo mundo, o futebol brasileiro hoje está encantado pelo Felipe Luiz. Mas é muito na base do resultado. Vamos pro Marcos falar, vai. E ele está de volta. Vamos pro Marcos. Põe a vinheta dele aí, por favor. Rafael Marques. Ontem você deitou e rolou. Você voou. Ontem foi bodas do que ele falou mesmo? Ontem, de Águas Marinhas. De Águas Marinhas. Acho que é isso, né? E hoje você está aqui. Celebrou o amor ontem. Trouxe informações. E hoje vamos falar do Mengão. Você vê que quando a vibe é positiva, o Pedro retorna, você tem a chance de falar do Pedro. Gerson renovou. Ele tá mais sorridente hoje. Acho que ele comemorou bem ontem as bodas de água marinha. Às vezes o campo também ajuda. O campo ajuda. Rafa, leve, né? Teve o romântico. romântico. Teve shopping, teve tudo. Cineminha, amor. Mas cinema o quê? Meu irmão, Teve vitória. tá bom, gente. De glória. Mas teve cinema com pipoca? Aí é loucura. Mas enfim. Tem, sim, claro. Tem que ser. Rafa, você que tá leve, descontraído, tá pra cima, é isso aí. Quais são as informações do Flamengo que joga hoje e tem essa celebração ao Pedro? Tô muito ansioso pra ver como o Maraca vai receber, porque é muito legal ver essa conexão da torcida. Combinar com o Central Córdoba, você sabe. Pô, mas você vai falar que o Central Córdoba vai ganhar aqui. Não. Calma. Rafa, Cara, eu já tô fala aí, Rafa. eu já tô pesado que eu comi uma feijoada. Eu tô numa... O Tonhão Aí falou você vem alguma com coisa essa... sobre Calma, gente, vamos ouvir o Rafa. Córdoba ou não? Não, vamos ouvir o Rafa. Fala, Rafa. Nada pode ser mais prático do que isso, né, Edu? Boa tarde a vocês, a Nath, ao Bubu, ao Breiler, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F-Show, no Futebol Show. Eu fico boquiaberto com a sua surpresa pela alta audiência do programa quando se falou de Vasco. Eu acho isso altamente normal. Mas, enfim, voltando à pauta aqui ao Flamengo, que vai jogar logo mais contra o Central Córdoba às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia. Aliás, é tradição em jogos do Flamengo, principalmente pela Conmebol Libertadores. Nós temos públicos acima de 54, 56 mil torcedores presentes e essa noite não será muito diferente. O Flamengo começou vencendo fora de casa o Deportivo Táchira e, portanto, hoje sustenta essa condição de se manter na ponta do grupo da Libertadores após a partida contra o Central Córdoba e, para isso, evidentemente, conta com a qualidade do seu elenco. Eu digo elenco porque mudanças ocorrerão na formação titular do Flamengo por parte do técnico Felipe Luiz em comparação à equipe que jogou contra o Vitória no domingo pelo Campeonato Brasileiro. De cara, os dois atacantes poupados, Bruno Henrique e Gonçalo Plata, jogam normalmente hoje aqui contra a equipe argentina. Esses são os retornos. E aqueles que podem ser preservados são o Alexandro, lateral esquerdo, o Pulgar, volante, e o De La Cruz, volante /meia. No entendimento da comissão técnica, são jogadores que estão com um acúmulo de minutagem exagerado para esse estágio da temporada 2025 e pode ser que eles sejam preservados e, se isso acontecer, entram Ayrton Lucas, Everton Araújo e Luiz Araújo. E em que isso impacta no time? Muda a posição do Gerson, que em vez de atuar como meia, preponderantemente posicionado ali pelo lado direito, vem para a função de segundo volante, para participar da construção em primeira linha, para a entrada do Luiz Araújo como ponta pela direita, do Gonçalo Plata como ponta pela esquerda, ou até uma inversão, e o Bruno Henrique como centroavante. Tudo isso aí envolve a formatação do time, mas alguns aspectos fora do jogo também chamam muito a atenção, chamam até mais atenção, né? Primeiro, a informação de ontem, depois de uma negociação demorada, complexa, que teve como alguns ingredientes declarações do pai do jogador, Gerson e Flamengo chegaram a um consenso e o contrato foi renovado até 2030.
Portanto, o Coringa ficará no Flamengo, se não for negociado nesse intervalo, por alguma proposta mirabolante, até os seus 32 anos, solidificando ainda mais o seu vínculo com o clube, né, do qual ele é torcedor. E o Pedro, relacionado para o jogo de logo mais, ele que não joga desde o dia 1º de setembro, aquela partida contra o Corinthians, no ano passado, lá na Neoquímica Arena, e hoje volta à relação de atletas, exatamente 7 meses e 9 dias depois, podendo entrar, e aí se vai jogar 15 minutos, 20 minutos, se não vai jogar, tudo vai depender do que está combinado entre ele, a comissão técnica, a parte física, a fisiologia e também as circunstâncias do jogo. Se o Flamengo estiver construindo uma vitória mais tranquila, pode ser que o Pedro entre sem tanta responsabilidade, e se o jogo estiver mais difícil, pode ser que ele seja preservado pela falta do ritmo de jogo. Mas enfim, é isso, mais uma noite de Maraca cheio para o Flamengo na Conmebol Libertadores. Edu. Muito bem, Rafael Marques continua com a gente, daqui a pouquinho vai dar o seu destaque final, mas antes, vamos à escalação provável Flamengo. E atenção para a leitura, com muito orgulho apresento a vocês Breiler, que foi repórter na Rádio Juiz de Fora. Lembra, Breiler, que você... Você lembra? Foi? Você não lembra daquela época que você foi repórter na rádio? Se não era você ali, era alguém muito parecido com você. Mas não tinha inteligência artificial não tinha, não. Época, eu acho que era você, atenção, era um clone. Senhoras e senhores, quem não quer arrepia. Breiler Pires e a escalação do Flamengo na Rádio Juiz de Fora. O treinador Felipe Luiz, o amado Felipe Luiz. Rodrigo Bueno, com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, De La Cruz ou Luiz Araújo, Pulgar, Everton Araújo como opção, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Plata na ponta esquerda, como diriam antigamente. Muito bem, agora Natália Ferrão, fica imaginando... Faltou um pouco de Elcio Venâncio aí, hein, Edu? Mas ele é demais. Mas ele já foi bem profissional agora, Rafa. Ele tinha que abrir. Tinha que abrir a escalação como o Elcio Venâncio abria. O mais querido do Brasil! Pô, tinha que ser assim, né? Tem mais... já foi bastante profissional, Rafa. Eu não tenho essa desenvoltura, isso, Rafa. né? Ou então fazer uma coisa que é legal, a Nath também de rádio, podia fazer aquele Mengo, sabe aquelas vinhetinhas que ela faz umas coisa maravilhosa. Eco, né? O rádio é sensacional. Agora, o Pedro está de volta. Fico imaginando tá de volta? A ansiedade dele. Relacionado. O cara senta no banco aqui, ó. Vou sentar até perto do Rafa, quero que senta no banco assim, fica assim, ó. Vai ou não vou? Vou ou não vou? Eu acho que ele fica ansioso para voltar a jogar, não fica? Quem é que não fica, né? O jogador profissional que vive disso... Uma lesão grave como ele teve, poder voltar e antecipar, inclusive, esse retorno, né? Porque a expectativa era um pouquinho mais distante, essa volta mais próximo do Mundial, e ele está à disposição, é algo muito importante para o Flamengo, né? Se a gente falar que o Flamengo às vezes tem volume, produção e às vezes peca na finalização, ele é um cara que dispensa comentários do que ele pode representar em campo para o Flamengo. E muda um pouco a característica, né? Você tem um Bruno Henrique que, quando faz a função de atacante, ele é um atacante de muita mobilidade, é o cara que vai atacar muito espaço, que vai para o lado de campo. O Pedro, ele é o cara mais da referência, ótimo para fazer pivô, para ajudar na construção também ali na entrada da área. Ganha muito, mas tem que ter calma, né? Acabou de voltar de lesão, minutagem vai ser regulada, obviamente, pelo Felipe Luiz e o departamento médico do Flamengo. E ele voltou, Rafa, até num tempo bem interessante, né, de recuperação. Mandar um abraço pro pessoal do departamento médico do Flamengo, que o médico também tem muita importância, fisioterapeuta e tal, para esse retorno. E agora mudou tudo lá, né? Um retorno para celebrar, do ano, né? Ele pegou... Eu tô torcendo muito pro Pedro deslanchar, cara, porque acho que ajuda também a seleção. Ele se machucou treinando pela seleção brasileira, né? É importante deixar isso bem claro, não foi nem no Flamengo. Foi treinando pela seleção brasileira. E aí ele é cortado e aí tem o diagnóstico de uma lesão tão grave. A previsão inicial de ausência dele dos gramados era entre 8 meses e meio e 9 meses. Era uma gestação, né? A ausência dele dos gramados. Ele está voltando com 7 meses e alguns dias. De fato, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Tem que ver a questão do fortalecimento muscular, tem que ver a questão da resistência aeróbica, porque a perda do ritmo de jogo impacta também, né? No quanto que o jogador consegue ficar em campo, pela mobilidade, pelo deslocamento, quanto que o corpo dele vai responder. E vai ser uma coisa gradual, compassada, não vai ser aquela coisa... imediatista. O Flamengo não precisa disso, né? É evidente que ele é muito mais jogador que o Juninho, é evidente que ele é muito mais centroavante do que o Bruno Henrique, essas coisas nem cabem em discussão. Mas o Flamengo vai ter um cuidado especial com o Pedro, até porque na cabeça do Felipe Luiz, o Flamengo ideal do Felipe Luiz tem o Pedro.
O Flamengo ideal do Felipe Luiz, claro, com todo o elenco à disposição e muitas opções de variação de jogo, de características diferentes que podem trazer elementos novos para o lado coletivo do time, mas no Flamengo ideal do Felipe Luiz tem muito a ver com o Flamengo mais antigo, né? O que está no clube é mais tempo. E o Pedro está entre os jogadores que têm mais tempo de clube. Ô, Bubu, você sabe que eu fico sempre observando o diferente. O diferente. O diferenciado. O diferenciado. O Pedro é diferenciado. Eu vou falar aqui uma coisa, eu torço muito para que ele dê certo, porque eu acho que ele também cria uma alternativa para a seleção brasileira. O Pedro é para voltar também em seleção brasileira. Ou eu tô maluco? Não, a tendência é essa, né? Ele é o camisa 9, né? Por excelência, figura diária. O treinador da seleção brasileira contratado, já chegou, vai escolher o Pedro como camisa 9? Não tenho dúvida disso. Pedro Você bem... sabe quem vai ser o técnico? Como que vai ser? Eu sei, mas eu não vou contar jogar. aqui, né? Não sabe quem vai ser o treinador? Você acha que o Pedro tem chance de... A Nath falou, olha, vai com calma. A gente tem... Você não tá otimista com o Tem que dosar a Pedro, hein? minutagem desse retorno, né? Mas o Pedro tem... Ele não tá otimista com o Pedro. Já vou perguntar para ele sobre o adversário. Central porque Córdoba? Eu vi uma matéria muito boa. O Tonhão, semana passada, nosso grande Antônio Chamorro, fez matérias apresentando equipes na Libertadores. Sim. E o Eugênio Leal, Capitão América, fez uma matéria do Mushuki Runa, que vai enfrentar o Cruzeiro na Sul-Americana, a gente vai transmitir aqui. O Eugênio arrebentou a boca do burro aqui. Ele deu um show, Capitão balão? América. Não, agora mudou. O Capitão América falou do Mushuki Runa. Então vai ao site que tem lá. Por que fala arrebentou a boca do balão, arrebentou a boca do burro? O que você falou isso? Não, eu acho que começa com a Porque letra a boca B, do fica mais balão é o que sonoro. faz o balão subir, né? É a base. Acho que é mais sonora. A boca do balão é a base. Agora, O mais balão legal subir do... tem que ter a boca bem, né? Bem Então é isso. feitinha ali, bem redondinha. Bocão, né? Tá bom. Eu passando pelo site da ESPN também eu vi. A Sabe, mão é pequena, coisa Nath. mais legal do Central Córdoba é que ele não é de Córdoba. Ele é de Santiago del Estero. A formação do clube Fez tem matéria? a ver com a ferrovia, a situação ali em Córdoba, né? Que o trem passava por ali. Mas ele não é de Córdoba, né? Hoje o jogo é em Flamengo, né? Hoje. Em Flamengo Mas o jogo da volta não é em Córdoba. O jogo contra o Central O Córdoba jogo é na não aldeia campista. Olha lá, isso é uma curiosidade. Ô, Bubu, você acha que não é legal se o Pedro jogar hoje? Eu fico, assim, falei da ansiedade, a Nath falou também que... Vamos precipitar, Edu. Você tá muito ansioso. Eu tô querendo o que gol ele do Pedro. Mas eu não tô escondendo mais. Não, se depender do Prato, ele só volta no que gol vem. do Pedro. Agora, você, só volta que no é que vem. chato, e tá todo mundo vendo o quanto você é chato. chato, vai lá, chatão. O chato, Fala o chegou chato. o chato. Fala o chato. Lá vem o chato. Tem churrasco assim, vai chover. Vai chover. Aí a cerveja, precisa ver se nenhuma cai aí e quebra. Você que é chato, Isso lá acontece. vem o chato. Eu já perdi algumas, Então, já conheço algumas. Ô, Bubu, fala pra ele que o Pedro vai pra fazer um gol hoje, cara. Você Eu quero ficou que o Pedro faça animado um gol. quando houve aquele rumor de que o Palmeiras poderia contratar o Pedro? Como foi sua reação assim? Palmeiras faz uma oferta para Eu o acho Pedro? que o Pedro é bom jogador, mas eu... Você ficou empolgado? Eu quero o Pedro jogando no Flamengo, que arrepende, tá jogando demais. Mas é para ter essa dosagem, não cria também uma pressão. Que, obviamente, eu tô falando da pressão, mas o cara que é titular e o Pedro tá no banco, ele sabe que tem ali o fera. Eu vou falar uma coisa para Manel, vocês aqui. Slow. Uma... Slow. O Pedro é um cara que é querido não só pelos flamenguistas. Ah, é? Porque ele é um cara, quando começou a carreira, começou muito bem, e eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, está procurando um centroavante mais ou menos no estilo como ele. Ele sofreu uma lesão. Estavam falando de ele para o Real Madrid, lembra? Quando ele sofre a primeira lesão grave dele, convocado para a seleção, ali ele já sofre a primeira lesão, e aí ele tem esse processo natural de ir para um grande time da Europa e tal, interrompido. Agora, novamente, ele tem essa questão. O Gabigol, para falar de centroavante do Flamengo, era amado pelos rubro-negros. Especialmente pelos mais jovens, é um super ídolo. Eu vi ele certo? começar. Ele tem carisma, teve identificação com a torcida rubro-negra, talvez como o Pedro não tenha. Só que o Gabigol tem rejeição. Mas o Gabriel é mais carismático. Mas o Gabigol, ele é muito popular, muito querido, mas ele também tem uma Porque o auto-rejeição. Gabigol foi decisivo em 2 Libertadores, Bobo. É por causa disso. Então, Além dessa questão de ser mas assim, midiático, ter essa coisa da criançada gostar e tudo mais. Tem esses fatos históricos que estruturam a imagem do Gabigol como ídolo. Mas o Pedro não deixa de ser também, não. Ele pode ser um subídolo, um ídolo um pouco menor, mas que tem essa relação com a torcida do Flamengo, tem sim. Os rubro-negros gostam muito do Pedro e na ausência do Gabigol, a tendência é que o déficit de amor que venha a existir pela ausência de um seja imediatamente transportado para a presença do outro, né? Pelo menos eu creio muito nisso. Então, eu tô falando sobre rejeição. O Zico, que é o grande ídolo da história, disparado, não tem comparação. Zico no Flamengo. O
quem não é flamenguista adora o Zico. O Zico é uma figura muito Você acha que querida. o Pedro tem esse poder? Assim, o Pedro não tem rejeição. O Zico não tem rejeição. Eu nunca vi ninguém falar mal do Zico. O cara não... Aliás, o cara que fala mal do assim, Zico, não. fala mal dele. Mesmo Zico rivais não fala estaduais, vascaínos, eu tenho um respeito enorme pelo Zico e tal, não sei o quê. E o Pedro, acho que ele nunca provocou adversário. Então, assim, mesmo ele sendo centroavante do clube mais popular do país, e no Brasil, basicamente assim, ou você é Flamengo, ou você é anti, né? É anti-Flamengo, né? Muita aí, não, vou torcer contra o Flamengo, que é o mais popular, é o que tem mais dinheiro, ganha muito e tal. O Pedro eu não sinto nisso. Então, o Gabigol, eu vi a gente falando assim, poxa, tomara que o Gabigol erre isso, ou se dê mal, ou não vai bem na seleção, não sei o quê. Tem uma rejeição contra o Gabigol pela figura grandiosa que ele se transformou. O Pedro eu não sinto isso. Então, o Pedro... Por exemplo, o Pedro veio do Fluminense. Um dos tantos jogadores que passaram pelo Fluminense foram no Flamengo. Começou e eu não vejo o tricolor assim, é traíra, não sei o quê. não gosta não. O tricolor não gosta. Por quê? Não. Tem rejeição? Não tem rejeição? Não. Hein? Olha o Rafa lá, deixa o Rafa lá. Tem. Dos tricolores tem. Dos outros acho que não. Acho que dos vascaínos e do botafoguenses não. Mas os tricolores tem, e tem muito. O Pedro é vaiado em todo o Fla-Flu até hoje. Faz tempo que ele saiu do Fluminense. E é bom deixar claro o seguinte, antes dele surgir como profissional no Fluminense, o Pedro foi dispensado da base do Flamengo. E assim, a relação dele de identificação com o Flamengo ficou tão grande que muitos tricolores sentem muita mágoa do fato dele meio que não considerar mais o fato de ter um dia sido cortado quando ainda era das divisões de base do próprio Flamengo. Essa situação rola sim. Então, acho que talvez caiba essa sua leitura para todo mundo, menos para os tricolores aqui do Rio de Janeiro. Então, mas sobre os tricolores, o Gerson acabou de renovar contrato com o Flamengo. Isso. O cara que é tricolor fluminense, ele tem mais raivinha do Gerson, por exemplo, ou do Pedro? Porque também porque tá tendo muita gente aí, Ayrton Lucas, tal, que acaba pulando o Xerém pra Gávea, né? Coçou a Agora cabeça. complicou. Não, tô pensando, a pergunta é boa. É boa. E até poupar no primeiro tempo. Eu estou aqui pensando, tentando me lembrar dos fatos práticos, né? Ações diretas da torcida do Flamengo e da torcida do Fluminense no Fla-Flu. Eu acho que é quase que a mesma coisa, a diferença é muito pequena, mas eu ainda tenho uma tendência a achar que o Gerson é mais odiado pelos tricolores por causa até do perfil dele em campo, de ser uma liderança, capitão do time, cara que conversa muito com o juiz, sofre muita falta, então é um cara que está ali mais na alça de mira, digamos assim, do que o Pedro e do que o Ayrton Lucas. Mas a distância nessa comparação de rejeição perante a torcida do Fluminense, entre os três, a distância é muito pequena. Olha, eu quero mandar aqui abraços especiais à audiência qualificada. Nosso querido companheiro Silas está adorando. Falou, Paulo Silas. Quem mais está assistindo a gente? Silas e Beijo pro Cris. Silas. Silas Cris. exatamente. Silas também. Flamengo, hein? Isso. E o Silas é outro. Eu nunca vi ninguém falar mal do Silas. Quem conhece o Silas, o cara Na véspera do noivo gasômetro, é campeão. Mas Onde ele lado de passou, lá, a não. torcida Do lado de adora. lá, no noivo gasômetro, ele é um avião. Jogou muita no bola São no Lourenço, A Fluminense. torcida levantou ele aqui, cara. Encontrou Claro. com ele aqui. Mas e também mandar um abraço especial pra galera do Sorriso Preocupado Maroto. com a Nath Ferrão Que é o hoje. seguinte, o Bruno do Sorriso Maroto, o Cris é nosso parceiro. Cris, tamo Apresentação junto. pré-programa E não o foi Cris, sabe o que o Cris falou? Que hoje volta o boladão do Mengão e da seleção. É o Pedro. Olha, Cris, hoje vai ter. Será que vai ter aquele. Vai, como é que é isso aí? Não é pra não bater a cabeça aí, Como é não. que é isso aí? Vai. Mas é Hã? bom o torcedor dosar duro, a hein? sociedade, viu, Edalto Isso Menezes? aí, olha lá. Não vai quê? botar Olha o lá, Pedro voando, não. Devagarinho, Vai, pô. o Pedro vai voltar devagarinho. Não vai ser, Slow. não vai ser aquela coisa esfuziante, não. Agora, vocês sabem que Gerson renovou o contrato. Vapo. Coringa. Papo. Hã? Coringa. O Coringa. Ô, Breiler. Cuidado com o Coringa, hein? Lembra quem falava isso? Cuidado com o Coringa. Nosso querido Dirceu Maravilha. Eu quero mais. Agora, ô, Breiler, o Gerson renovou. Também não tem jeito de não renovar com o Gerson. O Gerson, quanto de porcentagem é o Gerson nesse time do Flamengo? Vai, arrebenta a boca do balão. 40%. O cidadão, ele é moderado, ele conhece. Você achou que ele fosse Não, falar uns mas 90%, Não, né? achei que ele ia Você falar queria 70. assim, você ficou empolgadíssimo. Você falou assim, o Breno vai falar uns 95%. É que você tá contagiando ele. Forte, não sei do quê. Olha que análise Não, mas ponderada. 40, A fase que você tá atravessando, Breno, você tá 40% é arrebentando. muita coisa. Fala pra mim, vá. É praticamente carregar o É time muita nas costas. coisa, Breno, 40%. tá certíssimo.
40% É da mesmo, rede. Breno? Perfeito, confrade. Assina embaixo. Porque se dividir, Frade. faz a conta, divide 100 por 11. Do Frade, eu gostei. Quanto dá? Fala pra eles lá, vai. Então, 40% representa muita coisa. E o Gerson, ele tinha muita razão em pleitear uma valorização, porque ele era um jogador subvalorizado no elenco do Flamengo. Depois do Arias, acho que é o melhor jogador do Brasil. Não, e ainda... Titular da seleção? Não, e ainda o Gerson não tem um dos maiores salários do Flamengo, mesmo com a renovação, mas ganhou um contrato longo, para mim merecido. O Gerson ainda é jovem, tem muita lenha para queimar e é um jogador identificado com a torcida. O Gerson está entre os maiores ídolos da história do Flamengo. Se a gente fizer um top 10, o Gerson está entre os 10 maiores ídolos da história do Flamengo, porque é um cara campeoníssimo, identificado e craque. Então ele reúne todos os requisitos que o torcedor do Flamengo aprecia. Um cara que trata bem a bola, um cara que tem um carisma diferente do Gabigol, mas ainda assim a marca, a história do Vapo, ao mesmo tempo um líder, um cara que se pronuncia, que dá a cara nos momentos ruins. Então o Gerson é um jogador completo e ao mesmo tempo um ídolo que merecia essa valorização. Que bom que o Flamengo... Porque até o Flamengo fala, não tinha obrigação de renovar porque ele ainda tinha contrato em vigor. Mas o Flamengo se antecipa, deixa o jogador satisfeito, agora não vai ter historinha. Pai do Gerson daqui, pai do Gerson dali. Está resolvido. Bola dentro da diretoria do Flamengo. Já conseguiu, de certa forma, é uma diretoria nova ainda, né? Buscando dar sua cara com o Felipe Luiz, com o José Boto, e agora conseguiu... dar tranquilidade ao torcedor brunegro, sabendo que o Gerson tem um contrato longo e está feliz no Flamengo. Agora eu peço para que Nilson e também Marcelinho, nossos cinegrafistas, fechem no Rafael Prats e peço para que Kleber busque aí nos nossos arquivos uma música de suspense. Porque acabei de lançar esse quadro, Lá Vem o Chato, Olha o Chato. Ele vai agora alertar para o Central Córdoba, poderoso Central Córdoba. Bubu, ele vai tentar convencer a gente que hoje o Flamengo tem um dos grandes times. Não, isso não. Como adversário. Não, senhor. Vai, então eu vou te dar esse tempo para você falar. O chatão falar do Córdoba que vai surpreender o Flamengo. Vai. O Flamengo vai ganhar, vai passar o carro, não sei se você sabe. Não, vai ganhar. Não passar o carro já acho que é muito. É o seguinte... Diferentemente do que o senhor quer apregoar em parte do programa, Eduardo de Menezes e fãs de esportes, a Copa Libertadores da América, ela reserva surpresas, reserva dificuldades inesperadas. E quando você elogia um adversário de um time brasileiro, não quer dizer que esse adversário é uma máquina, uma potência, um trator. Mas eu peço um pouco de calma. A gente viu em São Cristóbal a dificuldade que eu vi você dançando aqui. A gente dançou aí, mas a bola foi na trave, eu vi uns aí por baixo da mesa. Não pode ser esse gol do Tite. Ganhou. Mas você dançou. A nossa análise vai além do resultado. Nossa análise tem de ver o que a gente tá vendo do campo, a atuação. Mas não era você dançando. Resultado, sim. O Flamengo é favorito. A tendência é que vença hoje. Mas o Central Córdoba fez uma boa estreia contra a LDU. Poderia ter ganhado o jogo. Está jogando uma primeira Libertadores da história. É uma das boas histórias da Copa Libertadores da América. O Flamengo é favorito, é um time muito melhor. O Maracanã vai estar cheio. O Pedro pode reestrear ou reaparecer hoje no jogo. Mas eu peço calma. Espera o papel acabar? aqui, muitas vezes, é ponderar e colocar um pouco de calma em alguns cidadãos, Brilha Pires. Espera acabar. É bom esperar acabar. É bom primeiro jogar, ganhar e depois você tirar sarro. O futebol se tira sarro depois do que acontece, Edu. Você quer tirar sarro antes do que acontece. Eu tô olhando pra você. Esse é o problema você. sério que você está vivendo aqui. Eu não. Ele quer fazer o seguinte, hoje vai ser o seguinte... Quem é Central Córdoba? Vamos escrachar o Central, vamos passar por cima. Eu falo assim, Edu, não é bom jogar... Escracha. Eu falo assim, Edu... Segura um pouco, ganha depois você escracha. Não escracha antes que dá zica. E você acredita nisso. Não, mas você sabe que o Felipe Luiz ainda não perdeu nessa temporada. Tá da gente, não sei porquê. Você sabe que o Felipe não é o Jailson. O Jailson. Ô, Jailson, manda um vídeo dizendo que não é só ele, risada. sim, é sim. Ele não acredita. É o Jailson. Não é, os caras pegaram... Quem inventou essa história? Bom, Isso é calúnia. É ele que inventou. Mas o Jailson conhece muito bem o trabalho do Felipe Luiz. Ô, Breiler, quer ver? Rafa, te convenceu aí, toda a mesa. O Rafa gosta de programa de auditório. O Rafa é um cara que sabe programa que de futebol auditório não precisa permite desaforo. Precisa ter aquele que faz... Vai levar quanto? 10 paus? Pedro de Lara? Ele é o nosso Pedro de Lara. É o nosso Décio Pitinini. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro ele não é. Não, mas agora eu vou ser o chato. Agora eu vou ser chato. O Pedro de Lara Eu gostei mais do cenário de ontem do Rafa. Prate tem O carisma. cenário hoje não tá bom. Hoje o Breiler não gostou do seu cenário, mas... Não, mas é o cenário fala de se... todos. Hoje é o cenário Agora de ele todos. te convenceu, Rafa? Te convenceu aqui o nosso querido Pedro de Lara.
Não convenceu. Não convenceu. O Central Córdoba é o 11º colocado do Campeonato Argentino. Não vence há 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. O time tem dificuldades para construir jogo. As métricas ofensivas são muito ruins, né? Se nós tivermos como linha de corte esta temporada. Contra a LDU em casa fez um jogo bem interessante, sim, concordo neste sentido, mas não acho que demande tanta preocupação. Com seriedade... Sem seriedade, Eduardo de Menezes e amigos, o Flamengo pode perder até para o time da 5ª divisão do futebol carioca, né? Você tem que estar sério em todos os jogos. Mas com seriedade básica e jogando um pouco do que pode, o Flamengo vence hoje, no meu entendimento, sem grande dificuldade. Agora, Rafael Prates, queria ver nos tempos do Belezinha o Eduardo de Menezes chamar de chato assim em rede nacional, viu, Prates? Eu não! A gente tá aqui pra isso aqui, Rafa Marques. A gente fica aqui... Aliás, um abraço para Eduardo Barbosa, nosso querido Belezinha. Eu fui chamado de bobo aqui, o cara bobo. Um dos produtores mais históricos do jornalismo. Belezinha, um abraço, foi facílimo pro Botafogo, eu vi, foi tranquilo. Daqui a pouco nós vamos falar. Agora, só isso aqui que sofreu uma barbaridade, né? Pratos fala sobre quase não ganha. O Botafogo Quase não ganha. Já nós vamos entupir vocês. Nós vamos entupir. Hein? Agora, Bubu, você Olha, que... vai chato. O Prates tenta dizer que vai dar enrosco. O Bubu é o herói da nação. Você só vê o cenário ruim. Pelo pior. E aí, ele tá maluco. Não, eu respeito muito o companheiro Prates. Eu acho ele legal. A gente já teve altas conversas, eu acho ele um cara legal, gosto dele. Daqui a pouco você vai chamar ele de antes com ele, é um estudioso do futebol, ele fala com propriedade. Ele estuda os times não só do Brasil, os times de fora. A matéria do Eugênio Leal tá muito boa hoje. Chuque Runa. Acompanhando. Ele cita muito elogiosamente os companheiros, é muito legal, um cara de grupo, né? Sendo que ele tem muita informação também e tal. Só que dito tudo isso, 5-1. O Flamengo hoje vai dar uma resposta para a América. 5. Eu acompanho muito aqui o noticiário, o pessoal da Argentina, colegas argentinos, estão apontando o Racing e o River como potenciais campeões da Libertadores. Estão muito empolgados. O River empatou com o Barcelona, né? Foi. Perdeu o pênalti, empatou. Mas assim, o Racing e o River estão gerando uma esperança, criando uma expectativa na Argentina de acabar com a farra brasileira na Libertadores. Que não vai acontecer. Eles estão todos empolgados. Tem cara lá que fala assim, fala os favoritos. Eles falam River e Racing. Não estão falando do Flamengo. Então eles talvez não estejam a par do que é o filipismo ainda. Que é um fenômeno recente ainda no Brasil e que ainda não explodiu para a América. Você tá abraçando o Flamengo? Então hoje eu acho que o Flamengo, o filipismo, vai dar um recado para a América. Vai fazer 5 e aí isso vai repercutir. Vamos falar, opa, peraí, tem um time lá no Brasil... Mas eles têm apontado o Flamengo também. Fazia tempo que o Bubu não era tão otimista com o time brasileiro, hein? Mas 5 da manhã, ontem ele falou que o Botafogo ia amassar o cara bobo. 4-0 o Flamengo, eu não comemoro. Essa parte eu perdi. 4-0 contra o Central Córdoba. Maraca, Mengão. Pô, ó, na mesma frase cabe, né? Mengão e Maraca. Olha lá. Cara, 4-0 eu não comemoro. Eu espero 5, assim como a nação. Rafa, vamos ver. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Esse Bubu é muito engraçado, né? Assim como torcedores do Flamengo, né? A gente quer que o Flamengo realmente aplique essa goleada de 5-0 aí, até para mostrar o poderio do Flamengo, né? E também motivar os jogadores, né? Porque um time que tá entrosado, vencendo jogos e confiante, isso ajuda muito, né? Até para poder ganhar jogos, né? Porque quando o time tá pressionado ali, nada dá certo. Mas quando o time tá jogando bem, tá fazendo gols, até gols que não era para sair, acaba acontecendo, né? E isso é meio que uma sorte de campeão, vamos dizer assim, né? E o Flamengo precisa disso, né? O Flamengo precisa mostrar para que veio, mostrar porque merece ser o melhor campanha do grupo, né? De geral, e poder decidir os jogos em casa, né? E vimos aí que Bubu deu seu palpite, né? 5-0 para o Mengão, né? Eu acredito que o Flamengo não vai chegar a dar 5, né? Mas eu acho que uns 3-0 o Flamengo pode dar, né? Ainda mais que o Felipe está poupando alguns jogadores que estão tendo desgaste, como o Dela Cruz, que vem jogando muitos jogos. Então, também Pulgar, né? Então, jogadores aí que vão acabar sendo poupados desse jogo e talvez o Flamengo não vá com força máxima. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.